Olá! Então, qual é o sentido da vida para você? Meu nome é Karina, eu sou estudante trabalhadora da Casa Espírita Irmão Miranda e hoje eu venho aqui, através desse vídeo, para deixar uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para nossa reflexão. Queridos, estamos vivendo momentos de desafios em nossas vidas, com essa situação toda de pandemia, crise econômica, são questões de saúde. Temos que nos reinventar a cada dia. A cada dia um novo desafio de como vamos executar as nossas atividades a partir dessas novas regras que estão sendo impostas para o nosso próprio bem, que é para a preservação da nossa saúde. Mas sabemos, queridos, que nem todos conseguem lidar com essas mudanças da mesma forma. E muitas pessoas acabam desanimando a ponto de não encontrar mais uma razão para a sua vida. Então, eu vou começar com uma história, que o nome dessa história é justamente Uma Razão para Viver. Ela conta a história de uma senhora que ficou viúva após perder toda a sua família na guerra. Ela teve que se desfazer de todos os seus bens e acabou indo morar num cômodo humilde dentro de uma propriedade particular. Um dia, essa senhora teve notícias de um rapaz de 17 anos que havia tentado contra sua própria vida. Tentou se suicidar no mar, felizmente foi salvo por policiais que o levaram para a delegacia provisoriamente. Ela então foi até lá para tentar conversar com esse menino. Ele, bastante irredutível, contrariado, escutou a senhora, mas não lhe dava muita atenção, não. Lá pelas tantas, essa senhora questionou: então você não sabe que veio ao mundo para algo maravilhoso que só você pode fazer? Esse menino parou, olhou para ela, bastante incrédulo e até num tom um pouco irônico e disse: eu vim ao mundo para algo maravilhoso que só eu posso fazer? O que um menino pobre e sem pais como eu pode fazer de maravilhoso na vida? Então, essa senhora o convidou, já que ele não tinha para onde ir, convidou ele para morar com ela. Ele não negou, estava à própria sorte, se sentia sem norte e acompanhou. Passar dos dias, ele já morando com essa senhora, ela lhe atribuiu algumas tarefas diárias, tarefas simples do dia a dia, como, por exemplo, lhe ajudar com o serviço de casa, plantar, e ele plantou, e ele viu os legumes e as verduras crescerem, e com o passar dos dias ele já assoviava. Logo ela percebeu que ele tinha um talento. Com um pedaço de bambu, ele fez uma flauta. Então ele passava os dias a tocar, essa senhora também se realizava, vendo essa mudança de ânimo desse rapaz. Ele cresceu, estudou e virou professor de música. Ela estava certa nesse dom que ele tinha. Ele dava aula de flauta para crianças cegas. Um dia, um dos seus alunos se aproximou dele para chamar sua atenção, lhe pedir um auxílio. E ao tocar no professor, ele percebeu que ele era forte, grande. Então ele referiu: agora eu entendi, professor. Por que quando você toca é diferente? Você é forte, grande. Quando você toca a flauta, eu consigo imaginar a forma e as cores de tantas coisas no mundo. Nesse momento, tocado por aquele relato daquele aluno, ele pensou naquilo que a sua fada madrinha havia lhe dito há muitos anos atrás. Algo maravilhoso que só você pode fazer. Ele descobriu o que de tão maravilhoso ele tinha, que somente ele poderia fazer. Ao retornar para casa, ele contou isso a ela, que ele havia se dado conta disso, dessa grande lição que ela havia lhe dado. E ela então respondeu: todos nós somos especiais
E todos nós viemos com uma missão, com algo maravilhoso, que somente nós podemos desenvolver. Queridos, após essa história, eu vou ler um trecho do Evangelho, que é a base da nossa mensagem de hoje. Está no capítulo 5, item 14, o suicídio e a loucura. Encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida, que o homem se julga sem forças para suportar. O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes se abatem sobre nós ficam muito atenuados quando possuímos esse conhecimento espiritual. Logo, queridos, chegamos à conclusão de que tudo na vida é passageiro. Todas essas dificuldades, todos esses desafios que hoje nós vivemos, principalmente pela pandemia que afeta toda a população mundial, isso também é passageiro. Temos a certeza de que momentos alegres, dias felizes, são maravilhosos, mas eles também passam. Nós não podemos jamais perder a fé no futuro, a fé e a esperança de que dias melhores virão, e principalmente do quanto nós somos importantes dentro desse processo que é a vida. A vida que nos foi dada não por nada, nos foi dada para que nós possamos fazer grandes realizações. Importante salientar que grandes realizações não são grandes feitos. Grandes realizações podem se resumir à satisfação de ver o sorriso de uma outra pessoa após nós estendermos um prato de comida, após nós sermos ouvintes, ou como o caso desse professor, que transformou a sua vida, que teve a sua vida transformada e viu o quanto ele era importante fazendo o que ele fazia para aquelas crianças. O quanto ele abria o mundo delas com aquele gesto. Trago a exemplo também um livro muito interessante, de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, o nome do livro. Ele é um renomado psiquiatra que participou dos campos de concentração, teve toda a sua família, teve ceifada a vida de toda a sua família, e ele não só sobreviveu aos horrores de um campo de concentração, como ele se tornou um renomado psiquiatra e criou a teoria da logoterapia, que fala sobre o quê? Sobre a busca de sentido. Ele trata, resumidamente, nesse livro, de casos, e ele explica essa teoria baseado em casos de pessoas que tiveram grandes traumas, pessoas que tiveram problemas gravíssimos e que mesmo assim elas tinham uma força para lutar pela vida. Então, queridos, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui para todos nós, para nossa reflexão, que apesar dos dias difíceis, em tudo que acontece, Deus sempre faz o melhor por nós. E que o amor de Deus nos presenteia com 3 poderosos instrumentos, que é o bom humor, a boa vontade e o bom ânimo. Eu desejo que todos vocês fiquem em muita paz e agradeço a UD Partenon pela oportunidade de dividir esse momento com todos.
Até a próxima! Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.